Oi, seja muito bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Juliane e eu quero falar hoje sobre esse assunto, sobre quando nós não conseguimos orar. Eu andei pedindo para Deus um direcionamento sobre o que falar e Ele me falou para eu falar sobre esse assunto. Eu quero dar o meu testemunho aqui sobre algumas formas que eu consegui voltar a orar. Eu quero dizer aqui que eu não sou a pessoa mais constante em oração que existe nesse mundo, mas essa é uma das maiores buscas que eu tenho na vida, porque eu sou uma pessoa que eu luto muito contra a tristeza, contra a depressão, que eu não sei se é depressão, são crises depressivas que eu tenho. Eu tive que prender o cabelo porque minha cidade aqui é muito quente, gente, muito demais. Quero muito abrir meu coração aqui com vocês e dizer que eu sou uma pessoa que eu preciso da oração para eu estar de pé, para eu ter sentido na minha vida, para eu ver graça nos meus dias. E alguns dias atrás eu tava com uma crise depressiva muito forte e eu não sabia o que eu fazia, eu não estava conseguindo orar. E os problemas, eles pareciam que iam me esmagar. E eu perdi esperança na vida, a graça. Eu ajoelhava e não conseguia. Não conseguia me concentrar, não sabia o que falar na oração. E aí me veio à mente de escrever o que eu estava sentindo. Eu fui lá e escrevi um diário que eu tenho no celular mesmo, um aplicativo chama Diário. E foi tão bom. Foi assim maravilhoso. Eu percebi que eu tava me sentindo solitária, que eu tava me sentindo o sentimento que eu tinha quando eu ia ajoelhar para orar era um sentimento de solidão. Que eu ficava ali sozinha e que eu sentia que Deus não estava me vendo, que Ele não estava me ouvindo. E eu me sentia sozinha, abandonada, desprezada. E eu fui alimentando esse sentimento por muito tempo. E aí depois que eu escrevi, eu tive essa clareza de como eu estava me sentindo. E tem um versículo que diz: não se preocupem com nada, mas peçam a Deus o que vocês precisam. Tudo o que vocês precisam, peçam a Deus. E ali eu pedi a Deus todo o meu coração. Falei: Deus, eu tô me sentindo tão sozinha, Deus. Tão sozinha. Eu sinto que o Senhor não tá aqui quando eu ajoelho para orar. Eu me sinto sozinha, eu me sinto abandonada. Eu me sinto rejeitada, Deus. E aí Ele me mostrou um momento da minha vida que eu me sentia assim. Por isso que eu não estava conseguindo orar. E falei para Ele: Deus, dói muito quando eu lembro desse momento da minha vida, da minha infância. E aí eu chorei ali para Deus. E eu consegui, depois de escrever, né? Aí eu falei para Deus como eu me sentia. E Ele me mostrou esse momento da minha infância. E ali eu chorei para Ele, eu me derramei, sabe, para Ele. E eu senti assim que Ele foi trocando aquela Juliane pesada, cheia de abandono, cheia de dor, de tristeza. E Ele foi colocando uma outra Juliane no lugar. Eu senti que quando eu levantei, não era nem mais eu. Era uma outra pessoa era uma menina ferida que estava ali. Uma menina rejeitada, abandonada e que sofreu uma dor muito grande, essa dor que eu lembrava era muito forte, muito pesada. E uma forma muito boa de você construir uma vida de oração, de você ter uma constância na oração, é você entender os seus sentimentos, você ir falando para Deus tudo que você está sentindo,
Para falar com Deus, é muito importante que a gente entregue sinceridade. É muito importante sermos sinceros. E por isso de escrever, para você saber o que você sente, para depois você conseguir conversar com Deus. Eu não sabia nem o que eu estava sentindo, era um sentimento muito ruim. E eu não sabia identificar o meu sentimento, não sabia identificar o que estava passando dentro de mim. Então, por isso que é muito bom a gente escrever. E outra coisa é a persistência. Às vezes a gente ajoelha para orar e a gente não consegue se concentrar, ou a gente não consegue saber o que falar, e às vezes a gente já desiste de orar. A gente fala, não, hoje não vai dar, só vou falar que Deus abençoe meus filhos, e às vezes a gente nem acaba nem se conectando o suficiente, nem entrando na presença de Deus, e a gente desiste. A gente não ter conseguido persistir o tempo ali que a gente precisava de ter persistido. Eu lembro de uma época que eu colocava no cronômetro 1 hora para eu orar. E eu acordava às 5h da manhã e colocava esse cronômetro. E ali eu ajoelhava, colocava até um travesseiro para eu ajoelhar, para não doer o joelho e ser um motivo para eu parar, né? A minha nenê, eu tô olhando pra minha nenê, ela tá fuçando em tudo ali. E aí eu não saía dali, eu não saía. A hora que despertava eu saía. E foi uma época assim que tinha uma hora assim que eu começava a orar e eu sentia a presença de Deus me derramar assim, derramar sobre mim. E eu transbordava da presença de Deus, eu me sentia aquela presença maravilhosa, sabe? E aí sumia. Aí eu continuava orando, buscando. Voltei a falar em línguas, que eu já falava em línguas desde a adolescência. Eu voltei nessa época. Ou já tinha voltado já há um tempo, depois voltei de novo nessa época. Então foi assim, eu tava sempre transbordando de amor pelas pessoas esses dias que eu acordava cedo pra orar. Eu tinha amor por todo mundo que eu via era muito lindo, todas as pessoas eram lindas. Foi muito bom. Então essa é uma dica, se você não consegue, usa o método Pomerode. Pomodoro. Pomerode é uma cidade. Pomodoro, que você coloca um tempo e você fica ali, você não sai. Gente, se tiver barulho, desculpe-me, é meu bebezinho. Tem uma bebezinha de 10 meses. Tem um pouquinho de barulhinho sim, mas ela é bem quietinha, ela é de boa. Então, método Pomodoro para oração, muito bom. E outra coisa muito boa é você aproveitar tempos ociosos. Ao invés de você pegar o celular na mão para ver qualquer coisa naquele tempo ocioso, vai orar. Um exemplo, muitas vezes eu deito pra fazer minha nenê dormir e aí eu tô dando mamar pra ela e eu começo a falar com Deus, porque às vezes eu não consigo me concentrar ali de ficar olhando pra ela ou às vezes ela vai dormir, né? Eu não vou ficar, né? Aí eu começo a orar no meu coração, começo a falar pra Deus assim, umas coisas assim, tipo, que vier na minha cabeça, eu começo a falar. Começaram a ser momentos muito bons esses tempos que eu colocava ela pra ir dormir. Eu tenho recordações muito boas de ir colocar ela pra ir dormir e sentir assim, sabe, um quentinho no peito, de falar, nossa, agora eu vou poder falar com Deus aqui, vai ser tão bom. E eu tenho um testemunho pra contar, mas eu vou deixar pra contar. Depois eu conto sobre esse testemunho da minha última gravidez, que eu ficava todo o tempo de espera orando. E eu vou contar um dia, mas eram muitas horas e às vezes eu ficava ali, ao invés de ficar no celular, teve dias eu ficar no celular também, mas vários e vários dias eu fiquei orando.
E eu lembro desse tempo, eu lembro desse tempo como um tempo de aconchego em Deus. Eu sinto até falta daquela sala que eu ficava ali esperando, sabe? Mas um dia eu conto mais sobre isso, sobre esses tempos ociosos que a gente usa para coisa nenhuma. E então a gente usar para a gente construir a nossa vida de oração. Outra coisa que eu quero deixar agora por último aqui é que eu não sou melhor do que ninguém. Se eu me achar melhor do que alguém, eu já estou pecando já. Todos nós necessitamos da graça de Deus, de correr atrás dele, de correr atrás dessa graça, desse amor. E a oração, ela faz isso pela gente, ela tira a gente dessa vida aqui que é pesada, que é difícil, ela é como se a gente vivesse o céu na terra. E é isso que eu quero inspirar vocês aqui hoje. Busque falar com Deus sempre que vocês lembrarem. E quando nós oramos é como se nós vivêssemos o céu na terra. Nossa vida se torna leve. E é isso que eu quero inspirar vocês aqui. E se esse vídeo te E se esse vídeo te edificou, te trouxe paz, te inspirou de alguma forma. Desculpa o cachorro latindo, gente, tá difícil de acabar esse vídeo. Cheio de cachorro latindo. Se esse vídeo te edificou, te trouxe paz, te inspirou de alguma forma. Se inscreve aqui nesse canal. Deixa um comentário abaixo sobre temas que vocês gostariam de ouvir. Um abraço e até o próximo.